Hora da participação da jornalista Vera Magalhães. Vera, com imagens, claro. Bom dia, Vera. Bom dia a todos no estúdio, bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos assiste com imagens. Ô Vera, falando sobre o foro privilegiado, será que o Supremo e o Congresso estão travando uma espécie de corrida para ver quem vai definir essas novas regras, hein, Vera? Pois é, Tiago, você veja que o Senado tem essa PEC tramitando há muito tempo e ela estava ali meio dormitando nos escaninhos da Comissão de Constituição e Justiça, depois do plenário, não tinha muito sinal de que fosse ser efetivamente pautada, eles ameaçavam, mas sempre esbarravam em alguma negociação política. Foi só o Supremo pautar a questão de ordem levantada pelo ministro Luiz Barroso para o Senado correr e aprovar por unanimidade uma PEC na qual o senador Randolfo Rodrigues foi o relator, que é mais radical, bem mais radical que a proposta do Supremo. Ela extingue o foro para todas as autoridades, a não ser para os presidentes de poderes, mas tem ali algumas pegadinhas, né? Porque quando o desprendimento é demais por parte dos políticos, a gente desconfia, Tiago. Algumas dessas pegadinhas. O político só pode ser preso, de acordo com a PEC aprovada pelo Senado, depois de condenado em última instância e com autorização, no caso dos parlamentares, das casas às quais eles pertencem. Então você veja que isso muda o entendimento, já firmado em jurisprudência e reconfirmado depois pelo Supremo, de que começa a valer para todos os mortais a prisão depois de condenação em segunda instância. Então não ia ser tanto desprendimento assim por parte dos políticos. E é de se desconfiar também, Tiago, por que essa mudança tão radical? E aí a gente entra num outro problema, que é o problema oposto ao do foro privilegiado, que é a possibilidade de políticos controlarem, terem uma boa relação com o judiciário, exercerem pressão política sobre o judiciário local e aí também os processos nunca andarem. Me parece que a proposta mais equilibrada é a do Supremo, que estabelece foro apenas para os crimes cometidos na vigência daquele mandato que garante o foro às autoridades, acaba com aquele efeito elevador, que alguém que seja eleito depois do crime cometido, o processo migra para o Supremo, e o contrário, alguém que perde o foro, o processo desce e recomeça de novo, e também acaba com o foro para crimes que não são concernentes ao exercício da função pública. Ou seja, se você matar alguém, se você roubar alguma coisa num supermercado, você não tem foro. Você só tem foro para as coisas concernentes ao exercício da função pública. Me parece uma proposta mais equilibrada. Ela podia também restringir algumas autoridades, por exemplo, secretários que não têm mandato, são só nomeados, ou ministros. Eu acho que não tem muito sentido terem foro de prerrogativa. Então poderia discutir melhor, mas me parece que essa do Senado, que vai agora à votação na Câmara, ela é muito aberta, e não porque eles estão dispostos a enfrentar a justiça, mas porque eles podem achar que em primeira instância e na justiça comum eles têm mais chance ainda de impunidade.